Sejam com todos a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos à presença do Todo-Poderoso, acolhidos em amor, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, para um tempo de paz e bênçãos, de comunhão e edificação espiritual. Deus verdadeiramente está no meio de nós e é no meio dos louvores que habita. Portanto, vamos louvar e bendizer o seu nome. Vamos fazê-lo com um canto de alegria. Excelso Deus é o título do cântico de número 35 do Inário Seja Louvado. Nós o entoamos dirigidos pela maestrina Helen Heinz, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Vamos cantar. Eu convido você, neste mesmo espírito de adoração e louvor a Deus, a elevarmos os corações ao alto e a falarmos ao Senhor em oração. Feche os seus olhos, busquemos ao Todo-Poderoso. Senhor Deus, aqui estamos nós diante de Ti, trazendo nos lábios palavras de adoração e louvor, cânticos que exaltam o Teu santo nome e evocam a Tua glória, a Tua majestade, bem como as maravilhas que operas neste mundo que é Teu, mundo que criaste e sustentas por obra de Tua providência, com a força de Teu valoroso braço. Sim, Senhor, és o Todo-Poderoso e reges soberanamente todo o universo e a realidade de nossas vidas. És o Deus misericordioso e salvador, és o Deus de nossa salvação.
E a ti tributamos toda adoração e louvor, toda honra e toda glória, bendizendo e exaltando o teu santo nome. E tudo fazendo na expectativa de que recebas as nossas expressões de adoração e louvor, as nossas orações, pois tudo a ti endereçamos, com temor e tremor, no nome santo de Jesus, o Cristo, teu Filho, nosso bendito Salvador. Amém. É bom adorar a Deus, é bom cantar louvores ao seu santo nome, é bom estar diante de sua magnífica presença. Ouviremos agora Majestade, de Jack Hayford, com o coro A Ideia Moraes. Como preparação para o momento de contrição, eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 138. É o salmo indicado por nosso lecionário. Salmo de número 138. Diz assim a palavra de Deus: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo.
A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Bendito seja o Senhor por sua palavra. A misericórdia do Senhor dura para sempre. É isso que nós acabamos de ler no Salmo. E graças a Ele, ao Todo-Poderoso, nós podemos confessar os nossos pecados, certos de que Ele ouve a nossa triste confissão e derrama sobre nós misericórdia, graça e amor. Eu lhe convido a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. Se puder, ajoelhe-se, confesse os pecados ao Senhor e peça perdão neste momento. Senhor, Todo-Poderoso, Rei dos céus e da terra, mais uma vez nós nos prostramos diante da Tua augusta presença, cientes de que o Teu amor foi revelado na cruz, ao permitir que Seu próprio Filho morresse em nosso lugar. Amor tão grande, amor insondável, amor com o qual nós contamos, ó Pai, ao confessarmos a Ti os nossos pecados, ao levarmos ao Senhor a nossa oração, pedindo que nos perdoe e que tenha misericórdia de nós. Confiamos plenamente em Ti, Senhor. A Tua palavra nos orienta, que o Senhor ouve a nossa confissão, tem misericórdia de nós e nos perdoa. Isso enche o nosso coração de alegria e gratidão, pois Tu és Deus de amor, Deus de graça, Deus de perdão, Deus de misericórdia. E Te louvamos por isso. Te agradecemos pelo perdão que recebemos de Ti. E ainda Te suplicamos, fica conosco, fica ao nosso lado. Seja sempre, Senhor Deus, o nosso caminho, que possamos jamais nos desviar das Tuas veredas. Te suplicamos por Teus filhos, Seu Pai, que carecem de Ti. Derrama das Tuas bênçãos sobre nós. Abençoa os enfermos, abençoa aqueles que sofrem. É o que Te pedimos, cheios de fé e gratidão. Em nome de Jesus. Amém. E chegamos ao momento do ofertório, e esse é um momento caro à nossa tradição reformada. Sim, é uma ocasião que Deus mesmo nos enseja no serviço de culto para enviarmos uma resposta àquele que tudo tem feito em nosso favor. Ele é a fonte de toda boa dádiva, de todo dom perfeito e tudo aquilo de que podemos desfrutar, usufruir nesta vida. Tudo provém das suas dadivosas mãos. Nesta hora, temos ocasião para encaminhar-lhe uma expressão de gratidão, mas ainda de reafirmarmos o nosso compromisso com a causa do seu reino. O nosso Deus é o Deus fiel e demanda de nós também fidelidade. E assim nos mantemos zelosos em nossa responsabilidade que temos com a igreja, com a manutenção da obra que é realizada aqui. Você pode participar deste ato servindo-se para tal dos meios eletrônicos digitais disponíveis a esta finalidade. Nessa hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente para que possa, por meio deles, fazer sua transferência, o depósito, Pix. Faça parte desse mover. Não fique de fora, não se deixe perder este privilégio, que é participar da obra do Senhor e ser um servo relevante à causa do Evangelho. Vamos rogar a Deus que consagre os recursos confiados aos cuidados da igreja. Vamos fazê-lo em oração. Eu convido você, portanto, a fechar os seus olhos mais uma vez e levarmos os corações ao alto, buscando ao Senhor. Senhor Deus, Pai bendito, nós te louvamos pela oportunidade que nos concedes de entregar dízimos e ofertas à casa do tesouro. Sabemos que este é um grande privilégio que foi dado a nós, crentes, e nós o exercemos com muito gosto e liberalidade, pois sabemos que muito mais o Senhor tem feito por nós e sabemos que a tua mercê jamais nos faltará. Portanto, neste ato, exercitamos a nossa fé, expressamos a nossa gratidão e declaramos o nosso desejo de permanecermos assim firmes neste compromisso que temos contigo e com a causa do Evangelho. Suplicamos-te, Senhor, que abençoes os dízimos e as ofertas confiados aos cuidados de nossa instituição.
Que nas tuas mãos estes recursos multipliquem-se, prosperem e permitam o cumprimento da tua vontade neste lugar. Abençoa-nos também a nós, enquanto ofertantes, a fim de que nada jamais nos falte, nem tampouco um coração agradecido e abençoador. Esse é o nosso desejo, Senhor, e a oração que te confiamos. No nome santo de Jesus Cristo, teu Filho, o nosso bendito Salvador. Amém. É maravilhoso saber que Deus cuida de mim e de você, que o seu braço forte está estendido para nos salvar. Por isso, nós cantamos louvores a esse Deus maravilhoso. Segurança do Crente é o hino de número 146. Entoemos todos. Se você tiver uma Bíblia consigo, eu convido você a abri-la comigo. Nós estamos abrindo juntos as nossas Bíblias mais uma vez, porém desta feita no Novo Testamento. Estamos abrindo juntos as nossas Bíblias no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas. Encontre em Lucas o capítulo de número 13, e nele nós vamos ler apenas 2 versículos. Estamos em Lucas 13, lendo os versículos de número 18 e 19. Vamos ao Novo Testamento, vamos ao Evangelho de Lucas, vamos ao capítulo 13 e leremos nele apenas 2 versículos, os versículos de número 18 e 19. Acompanhe na sua Bíblia a leitura que fazemos desta breve passagem que relata-nos assim. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto que lemos registra uma fala do Senhor Jesus que se dá nos moldes de um recurso que usou com frequência. Ele, um mestre no ensino, no exercício da docência, muitas vezes, como nos atestam os evangelhos, se serviu de
parábolas como ferramenta para comunicar os seus ensinamentos. As parábolas são um gênero literário muito interessante. São pequenas histórias por meio das quais lições são transmitidas. Elas, por vezes, se nos assemelham, ao menos no seu propósito, às fábulas. Porém, as fábulas muitas vezes se ambientam na esfera do fantástico. Não raro, encontramos nas fábulas os animais falando, dividindo os diálogos mais inusitados e praticando ações bastante atípicas à sua natureza. Já as parábolas, por outro lado, ordinariamente estão ambientadas no cotidiano das pessoas comuns. Lidam com situações deveras ordinárias. Estão distantes da esfera do fantástico ou do metafísico, mas remetem a coisas do dia a dia. É bem verdade que o dia a dia de um cidadão da Palestina do primeiro século se afigura bastante diverso do dia a dia que nós, aqui nas grandes metrópoles do século XXI, partilhamos. No entanto, não é difícil perceber o quão naturais seriam todas aquelas imagens evocadas nas parábolas de Jesus para um ouvinte do seu tempo. E é precisamente o que acontece nesta parábola. A parábola que acabamos de ler e que ficou consagrada entre nós como a parábola do grão de mostarda. Trata-se de uma das chamadas parábolas do reino. Parábolas contadas por Jesus para ilustrar a realidade do reino de Deus. Reino este que é aproximado, que chega a este mundo com a sua vinda, com a manifestação do Cristo. Reino em que nos sentimos inseridos e partícipes pela fé, mediante a graça que opera por meio de Cristo Jesus. Reino este que já se manifestou entre nós, porém ainda não em sua plenitude, e cuja plenitude aguardamos e ansiamos vivenciar. Ah, sim, por meio da parábola, o reino é ilustrado. E apreciando esta parábola, vamos entender um pouco melhor como é a dinâmica de seu funcionamento e o modo como ela se relaciona com as nossas próprias vidas. Nosso olhar, portanto, se deterá de modo muito particular sobre o versículo 19, já que o versículo 18 consiste eminentemente num cabeçalho ou numa provocação. Traz a proposta. A que é semelhante o reino de Deus? A que o compararei? Bom, o escopo da argumentação segue agora, no verso 19, e é nele que convido você a meditarmos juntos. O reino de Deus, diz Jesus, é semelhante a um grão de mostarda. Assim começa o seu discurso. Ele me faz recordar a ocasião em que, há muitos anos atrás, ouvia um pregador que se posicionou na estante de leitura e dirigiu-se à audiência dizendo: "Vocês estão vendo o que está aqui na palma de minha mão?" E nós, dos bancos da nave, olhávamos para a mão daquele homem e nada conseguíamos divisar, senão as linhas naturais da mesma. Ele insistia: "Vocês não estão vendo o que está aqui na palma da minha mão?" E, de fato, era algo que não conseguíamos enxergar a olho nu. Mas ele garantiu: "Aqui tenho eu um grão de mostarda, e vocês poderão vê-lo ao final desta preleção." E ficamos intrigados, porque se o grão estava de fato ali,
era realmente de tamanho muito diminuto. É assim que o Senhor Jesus começa a introduzir a sua narrativa. Fala-nos da figura de uma semente, um grão de mostarda, que é conhecido pelo homem do campo justamente por esta sua peculiaridade. Mas veja, o texto fala desta diminuta semente, mas não se encerra aí, porque quando se trata de uma parábola usada a título de comparação, é necessário que percebamos o conjunto da narrativa e não nos detenhamos meramente num dos seus termos. O Senhor Jesus não está dizendo que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda e ponto, mas é semelhante a um grão de mostarda dentro do contexto da história que segue. O grão de mostarda é uma semente diminuta e traz em si um paradoxo. É uma semente que, quando semeada, é plantada entre as demais hortaliças, já que está justamente inserida nesta categoria dentro do reino vegetal. Porém, quando plantada e começa a se desenvolver, a germinar, a brotar, a crescer, a florescer, logo vai se avantajando em relação às demais hortaliças plantadas no mesmo lugar, porque ela cresce e ganha volume e logo vai se afigurando num pequeno arbusto, numa arvorezinha, algo muito distinto do que com hortaliças costuma acontecer. Veja, e o texto nos diz que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou. E plantou na sua horta. Olha que coisa interessante. O texto fala de um grão que não caiu sobre um certo tipo de terreno, ele foi depositado ali com uma intenção. Afinal, quem planta uma semente tem um intuito ao fazê-lo. Quem planta uma semente deseja vê-la germinar, brotar, crescer, desenvolver-se, quiçá florescer, frutificar. E é precisamente isto que o texto diz. Um homem plantou uma semente na sua horta, ou seja, num solo apropriado. Ele está notoriamente desejoso por vê-la brotar. Ele está lançando-a na terra com uma intenção neste ato. Mas é interessante que, segundo o texto, esse homem não lança mão de um punhado de sementes. Ele não traz nas mãos um frasco cheio delas, mas uma semente apenas. Quem o visse ter todo o trabalho que é inerente ao plantio, o trabalho de preparar o solo, afofar a terra, adubá-la na medida certa conforme o caso. Quem o visse mover tantos recursos e ações em decorrência de uma semente tão diminuta, talvez o considerasse insensato. Talvez julgasse mesmo risível o seu proceder. Dar-se tanto trabalho, perder tanto tempo por conta de uma semente insignificante. O texto começa a ensejar-nos uma lição já desde aqui. Ele está nos mostrando como os pequenos gestos que aparentam ser desprezíveis, insignificantes, devem ser valorizados. Gestos eivados de intenção. O reino de Deus eclode precisamente através de ações assim. Gestos cheios de intenção, de boas intenções, gestos eivados de amor, gestos movidos pelo firme desejo de fazer a vida desabrochar, de suscitar vida.
Ainda que sejam gestos pequenos, ainda que sejam gestos de pouca notoriedade, ainda que pareçam suscitar um esforço, um investimento que lhes aparenta desproporcionalidade, não devem ser subestimados por nós. Vivemos numa sociedade movida pelo egoísmo, uma sociedade terrivelmente autocentrada. Vivemos os tempos do autoconhecimento, do autosserviço, da autoajuda, onde tudo precisa ser customizado, moldado à nossa própria imagem e semelhança. Um tempo onde somos convidados a voltar os nossos olhos sempre para nós mesmos. Cativos ficamos dos nossos próprios ventres. E a palavra de Deus está sempre nos dirigindo na direção oposta, fazendo com que o nosso olhar se volte para fora de nós. E é justamente desta perspectiva que o texto está trabalhando e mostrando-nos que fomos chamados para viver assim, voltados para fora e para lançar sementes em solo onde elas hão de germinar, de crescer, de florescer, de frutificar. Sementes que parecerão diminutas, desprezíveis, difíceis de se enxergar, de se perceber. Sementes que frequentemente não serão valorizadas. Pelo contrário, se acharão desacreditadas. Veja, é possível que até mesmo eu e você, os semeadores, desacreditemos delas. Isto é perigoso e é a isto que a nossa sociedade hoje tem nos encorajado em todo o tempo, a descrença. No mundo em que cada um corre por si, mata e morre pelo próprio projeto pessoal, gestos dessa natureza estão definitivamente dotados de descrédito. Mas o texto está aqui falando conosco, trazendo-nos a voz do Senhor Jesus para que, uma vez mais, reconheçamos o valor destes pequenos gestos, destas pequenas sementes levadas a solo fértil no intuito de suscitar vida, pois para a sua semeadura é que fomos chamados. Por quê? Porque, veja, a semente de mostarda que aquele homem plantou na sua horta, conforme o verso 19, cresceu e se fez árvore. Note, o texto não diz que aquele homem a fez crescer, ainda que possivelmente tenha investido nela. Não sabemos qual foi o seu proceder, mas é razoável supor que o agricultor tenha cuidado da semente, como as sementes requerem cuidado. É possível que ele a tenha regado todos os dias, de manhã cedo e ao poente. É possível que ele tenha mantido a terra limpa e livre das ervas daninhas. É possível que ele tenha cuidado para que o broto estivesse sempre livre de pragas e protegido das aves do céu e outros animais que o pudessem devorar. Sim, é possível que aquele homem tenha feito tudo o que se espera de um bom agricultor. No entanto, é certo que ele não fez com que a semente crescesse, pois este crescimento vem do Senhor. E o texto diz que a semente cresceu e se fez árvore, porque assim procede o Senhor quanto às boas sementes que na terra semeamos. Nosso papel não é dar-lhes crescimento, nosso papel é semear e fazê-lo na firme confiança de que o Todo-Poderoso dará a estas sementes o crescimento que lhe é devido. Sim, você deve acreditar no valor que tem os pequenos gestos de amor que você pratica. Você deve acreditar que estas sementes que você lança sobre o solo não ficarão ali estagnadas e morrerão inócuas sobre o mesmo.
Muito pelo contrário, você deve praticar cada um destes seus pequenos gestos, às vezes tão desacreditados pelas pessoas e por você mesmo, na plena confiança de que Deus é quem lhes proverá crescimento. Sim, Ele trabalhará as sementes e as fará brotar, e elas crescerão e se tornarão como árvores, ainda que hortaliças, é o que o texto nos ensina. Mas o seu ensino não cessa aí. Porque há um propósito em todas estas coisas. Propósito este que não se encerra no crescimento da semente ou no desabrochar da árvore. Este é apenas um ensejo que todo este processo traz consigo. Porque, veja, tudo isto é movido pelo desejo de suscitar vida, de multiplicar o bem. E isto vemos refletir-se na última sentença do texto. Veja, o texto nos diz que um homem plantou na sua horta um grão de mostarda, que este grão cresceu e se fez árvore. E agora, o que acontece? O que acontece é que as aves do céu podem aninhar-se nos seus ramos. Este é o desejo de Deus quando nos abençoa e abençoa o esforço de nosso trabalho. É fazer de nós uma bênção. Sim, as bênçãos do Senhor, quando chegam ao encontro das nossas vidas, não têm em nós um fim, mas um meio. Este é o propósito de Deus quando abençoa a mim e a você, e aquilo que produzimos movidos por amor é fazer de nós instrumento para abençoar outras pessoas. E isto vai gerando um efeito de cadeia maravilhoso, por meio do qual a vida se multiplica, o reino se espalha e a boa, perfeita, santa e agradável vontade de Deus se cumpre neste mundo, fazendo recuarem as trevas e cobrindo com sua majestosa luz toda a realidade. O texto de hoje, portanto, nos encoraja, uma vez mais, a prática do bem, a semeadura da vida, mesmo que com gestos pequenos e aparentemente desprezíveis, aos olhos de muitos, quiçá dos nossos também. Semearemos o bem, praticaremos os gestos de amor e tudo isto faremos confiando na providência do Deus que há de dar a estas sementes crescimento e na viva expectativa de que estes frutos virão, estas árvores crescerão e debaixo dos seus ramos muitos poderão se aninhar. Que assim seja, que a vontade do Senhor se cumpra em nós, que tudo redunde na glória eterna do seu poderoso nome e na bênção de muitos. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. No último domingo, dia 20 de agosto, tive o privilégio de comparecer à Igreja Presbiteriana da Tijuca para o culto matutino numa ocasião muito especial, atendendo a uma designação do Presbitério do Rio de Janeiro e representando-o enquanto secretário executivo do mesmo para a condução do ato de posse do reverendo Anderson Dias de Abreu no pastorado efetivo daquela comunidade de fé, para um mandato de 5 anos, iniciado, portanto, naquela data. Foi realmente uma ocasião muito alegre, festiva para toda a comunidade e tive ainda a oportunidade de ser o mensageiro do Senhor naquela celebração cultica, onde pudemos ver de maneira bastante evidente a presença do Espírito Santo, conduzindo os atos e palavras e permeando a tudo com as bênçãos divinas. Nós muito nos regozijamos com este momento vivenciado por aquela comunidade irmã e o seu ministro e rogamos sobre o mesmo o renovo da graça divina, sobre sua vida, sobre sua família, sobre seu pastorado, sobre sua comunidade de fé. Que Deus continue a ser conosco
e que sobre todos esteja, hoje e sempre, a sua bênção. Na última terça-feira, tivemos o privilégio de acolher em nossos espaços a Missão Evangélica Kaiowá, na pessoa de seu diretor executivo, reverendo Simei Ratier Mariano, e junto com ele os representantes do trabalho feito em prol da missão aqui no Rio de Janeiro. Recebemos irmãos e irmãs das mais diversas comunidades presbiterianas de nossa cidade e do Grande Rio, reunindo no santuário mais de 200 pessoas, num clima de muita festa e de muita alegria, pois celebrando os 41 anos do trabalho feito em prol da missão e os 95 anos da Missão Evangélica Kaiowá. Esta que é a principal frente de atuação de nossa denominação religiosa junto às comunidades indígenas de nosso país. O culto do Senhor foi celebrado aqui, portanto, num ambiente festivo e de intensa comunhão. E nós louvamos a Deus por mais essa ocasião em que sentimos a sua presença e experimentamos a força do seu agir em nossos corações, sensibilizando-nos acerca do valor da missão para dar sentido à vida de toda a igreja. Rogamos o renovo das bênçãos divinas sobre o reverendo Simei Mariano, sobre a Missão Evangélica Kaiowá e sobre todos que têm cooperado com ela, aqui no estado do Rio de Janeiro e Brasil afora, e que a boa mão do Todo-Poderoso continue a conduzir esses esforços para a glória eterna do seu nome e a bênção, a salvação de muitos. Deus seja sempre conosco, em nome de Jesus. E no próximo domingo estaremos adentrando um mês muito especial, um mês em que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Copacabana, celebra o seu 110º aniversário. 110 anos de vida organizada aqui neste lugar onde Deus nos colocou. 110 anos proclamando a palavra do Evangelho e vendo vidas sendo transformadas no agir do Espírito Santo. 110 anos de bênçãos para contar e colhidas todas elas das mãos do Todo-Poderoso Deus. Ao longo de todo o mês, programações especiais e participações especiais em todos os nossos serviços de culto, tanto no culto presencial quanto no culto online. Convidados vêm somar-se à nossa alegria e tomar parte conosco em nossa festa. E você é nosso convidado mais que especial para participar de tudo isso conosco. Venha celebrar, venha fazer parte desse momento tão caro ao nosso coração, porque você também faz parte dessa história e tem muito conosco a agradecer. Estejamos juntos, que Deus nos abençoe. Chegado o momento de fazermos juntos a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Eu lhe convido a fechar os seus olhos e orarmos juntos assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, Igreja de Cristo, para com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e eternamente. Amém.